Toda grande obra de arte guarda segredos, uma filosofia oculta pulsando em seu cerne. Para desvendá-los, é preciso mais que ver. É preciso entrar na mente de quem a criou, buscar a compreensão profunda de seus dilemas e visões de mundo. Prepare-se para ver além da superfície. Vamos nessa? Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais viscerais da literatura brasileira. Uma história que foi forjada na dureza da realidade, sabe? Mas que tem um brilho, uma força que se recusa a ser esquecida. O que será que acontece quando a fome é uma companheira de todo dia e a dignidade uma batalha constante? E se desse lugar de miséria, uma voz se levantasse? Não para pedir, mas para contar a sua própria verdade. Essa é a jornada que a gente começa agora pelo universo de Carolina Maria de Jesus. Porque o que ela nos deixou, olha, não é só um diário. É uma investigação profunda sobre a vida, sobre o poder da palavra e sobre o que significa ser humano quando a própria existência já é um ato de pura resistência. Pra gente começar, é preciso ouvir quem segurava a caneta. E o que a gente descobre é que Carolina, ela não era só uma escritora. Ela era uma filósofa, uma observadora da condição humana no seu estado mais cru. E que observadora! Com frases cortantes como essa, ela não ficava só se lamentando da sorte. Não, ela analisava, registrava e denunciava a realidade brutal da favela com uma lucidez que chega a assustar. Em vez de se ver como uma vítima, ela se colocou como a cronista do seu tempo, do seu espaço. Ela provou para todo mundo que a filosofia não nasce só nas academias, não. Ela também nasce na poeira das ruas. O que a Carolina faz, no fundo, é um ato de existencialismo puro. Pensa bem, jogado num mundo sem nenhuma garantia, cada ser humano tem que construir o seu próprio sentido para a vida. E ela construiu o dela com palavras, afirmando a sua dignidade a cada linha que escrevia. Agora, a gente precisa falar do personagem mais cruel e mais constante no diário de Carolina: a fome. Mas aqui a fome é muito, muito mais do que só a falta de comida. A fome, em Quarto de Despejo, é uma condição filosófica. É uma força que dita o ritmo da vida, que aprisiona as escolhas e que ameaça reduzir uma pessoa ao seu instinto mais básico, sabe? Roubando dela a capacidade de sonhar. Essa é a pergunta que ecoa em cada página. Carolina nos mostra que a fome não é só a falta do pão, é a falta de tudo. De futuro, de oportunidades, de humanidade. É um crime social que deforma a alma. O título do livro, por si só, já é uma tese inteira. Quarto de Despejo. Isso não é só o nome de um lugar, é a definição de um sistema. Aquele barraco na favela do Canindé era, para a sociedade da época, o lugar onde se joga o que é indesejado, o que se quer esquecer. Basicamente um depósito de seres humanos, mantidos bem longe dos olhos e da consciência da civilização. A denúncia da Carolina expõe dois mundos que batem de frente. De um lado, a gente vê a cidade, que se enxerga como o centro do progresso. Do outro, o quarto de despejo, o seu reflexo sombrio, negado. A obra dela é um manifesto contra essa invisibilidade que foi forçada. Mas aí, no meio dessa realidade esmagadora, Carolina encontrou uma ferramenta de libertação. Uma arma, uma forma de transcender tudo aquilo. O ato de escrever para ela não era um passatempo. Era sua arma de resistência e o seu refúgio. Foi através da escrita que ela se manteve inteira, se afirmou como indivíduo e construiu a sua própria saída daquele lugar. Com a caneta, ela fez o que a sociedade lhe negava. Deu a si mesma um nome, uma história e uma voz. Ela denunciou, se afirmou e, ao fazer isso, não só se salvou, mas abriu um caminho para que outros também pudessem ser vistos. O impacto de Quarto de Despejo foi imenso e continua a ecoar muito forte, mais de 60 anos depois de ter sido publicado. A voz da Carolina não era só dela, entende? Era a voz de uma multidão silenciada. Ao contar a sua história, ela deu rosto e palavras à experiência de milhões de pessoas, se tornando um símbolo universal da luta por dignidade. No fim das contas, Quarto de Despejo vai muito além da literatura. É um documento histórico, um grito sociológico e, acima de tudo, um monumento à resiliência do espírito humano. Um lembrete de que a vida, mesmo na miséria, é rica em complexidade e filosofia. A história da Carolina nos deixa com essa pergunta. Uma pergunta urgente. A voz dela se tornou eterna, mas a questão continua aí. Quantas outras vozes,
Quantos outros talentos continuam trancados em seus próprios quartos de despejo, só esperando a chance de serem ouvidos? Fica a reflexão. E assim, mais uma vez, mergulhamos nas profundezas de uma obra, não apenas para apreciá-la, mas para desvendar a questão filosófica que pulsa em seu cerne. Se você também anseia por essa visão que transcende o óbvio, por mergulhos filosóficos que expandem a mente, então inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nossas próximas análises e juntos continuaremos a desvendar os significados ocultos que a arte nos oferece. Até a próxima!